Eu tô assistindo tudo da Turma da Mônica, tu não pode me julgar, eu já fiz pior, eu sei o que tu é, lá no fundo. Fiz um vídeo assistindo a segunda temporada da série. A primeira temporada da série não tem um vídeo, porque ela já tá encapsulada no CineGB 9, que já tem um vídeo no TikTok, junto com mais uma dezena de vídeos que eu fiz, assistindo a Turma da Mônica desde as primeiras produções audiovisuais lá dos anos 80 até agora, os dias de hoje. Dessa vez a gente vai falar sobre a terceira temporada da série. Vamos começar com a parte 1 desse vídeo, que é um panorama geral da série. A terceira temporada foi lançada em duas partes, de 13 episódios cada. Normalmente essas séries de 11 minutos destinadas a um público infantil seguem mais ou menos esse esquema, de serem lançadas em dois blocos. Geralmente porque a produção da animação é mais complicada que a produção em live action e demora mais tempo para finalizar uma leva de episódios. Então você prioriza finalizar um bloco da primeira metade e depois um bloco da segunda metade. Vocês vão ver isso com várias séries animadas. Embora esses episódios dessa série em específico sejam mais curtos, eles têm em média de 7 a 8 minutos cada um. Eu achei que essa terceira temporada melhora em vários aspectos a segunda temporada. Eu senti que várias coisas que eles começaram a adotar na segunda temporada foram melhoradas, refinadas nessa terceira temporada. É como se a segunda temporada tivesse sido um test drive, porque eles iam aperfeiçoar nessa. Não que tava ruim na segunda temporada, que parecia mais amador, alguma coisa do tipo. Eu acho que o que tava bom ficou melhor. E isso eu consigo ver em vários aspectos, na animação dos personagens, que tava muito bom, mas que tinha na temporada anterior alguns momentos, alguns episódios em que os personagens se mexiam de um jeito mais travado ou menos polido. Também nesse tipo de coisa tem que levar várias questões em consideração, porque são vários animadores trabalhando na série. Pode ter um animador diferente trabalhando em cada cena, alguns mais experientes que os outros. E também tem o tempo que foi dado para aquela cena em específico. Mas no geral, digo que nessa terceira temporada parece que tava tudo bem mais alinhado. É uma coesão maior na animação. E não tem nenhum momento que eu senti que ela tava travada ou esquisita. O ritmo da série mudou bastante também. Eu senti que ele tá bem mais acelerado nessa terceira temporada. Cada episódio tem aí em média de 7 ou 8 minutos. E às vezes eu assistia o episódio e parecia que não tinha passado nada. Parecia que eu tinha assistido um negocinho de 3 minutinhos, já tinha acabado o episódio. E não no sentido de que vai acontecendo muita coisa e é completamente elétrico, mas no sentido que o ritmo é tão bem fluido que tu não percebe o tempo passar. E eu acho que ser mais acelerado assim é uma coisa boa, especificamente para esse tipo de modelo de série que eles estão fazendo, que são episódios interdependentes. Eles não precisam de um espaço de respiro emocional para o personagem aprender alguma lição ou refletir sobre quem ele é como pessoa, porque eles vivem a vidinha deles restrita àquela aventura e eles não precisam aprender uma lição, porque eles não vão ser mudados, eles vão resetar o estado original deles depois do rolar dos créditos do episódio. Eu acho que nesse tipo de esquema é muito melhor focar na aventura, no humor e na ação do que necessariamente tentar implicar algum valor emocional nos personagens. Não que eu não goste desse tipo de série, eu gosto, mas não é a proposta que eles estão dando aqui. E eu tenho certeza que pra muita gente isso vai ser uma coisa negativa, porque não gostam de coisas com ritmo mais acelerado. Mas eu não diria que é uma overdose de cocaína, sabe? Eu acho que é uma coisa dentro dos limites de um cartoon. Que é um cartoon, né? É um desenho que tá pertencente ao gênero do cartoon. Então é acelerado, não é Baby Looney Tunes, não é animação pré-escolar. É um cartoon. Eu acho que essa mudança de pacing, ela se dá tanto na animação, que fica mais fluida, quanto no roteiro, quanto principalmente no storyboard, que tá bem refinado nessa temporada. Pra quem não sabe o que é um storyboard, o storyboard é o processo que se faz antes da animação. Traduz o roteiro em imagem, como se fosse uma história em quadrinhos. Isso vai servir para definir a posição de câmera, para definir o staging, que é a posição em que os personagens estão em relação ao cenário, como é que o cenário tem que aparecer, as expressões, quanto tempo vai durar cada cena, quando vai cortar, quando vai mudar de uma cena para outra. A animação não tem muito uma questão de edição. A edição normalmente é só um refino, que é definido mesmo, o timing é definido todo no storyboard. E aí vão ter animações que vão ser board driven e vão ter animações que são script driven. As board driven são animações que vão ter o storyboard com o mecanismo de storytelling principal, quer dizer que tu vai construir a história através do storyboard. Um exemplo muito forte disso é todos os filmes da Disney que vocês assistiram são board driven, se reúnem em equipes, eles vão definindo o filme através dos storyboards, eles vão vendo o filme à medida que eles vão criando o filme. Não que não tenha um roteiro, mas o roteiro é muito mais uma sugestão que vai sendo mudada e trabalhada durante o tempo do que necessariamente uma coisa fixa. Tanto que essas cenas que vocês veem, por exemplo, Up tem muito disso, que tem o script embaixo e tem a cena passando
em cima. Aquilo ali é mentira, né? Tem uma pessoa que trabalha dentro dessas produções e vai editando o script à medida que eles vão modificando a história no storyboard. Porque o principal forma de definir a história na Disney, nos filmes da Disney, é através do storyboard. Também isso vai acontecer em séries, tipo Steven Universo é board driven, Hora de Aventura é board driven. Tanto que dá pra tu ver muito bem quando é um artista de storyboard específico trabalhando em algum episódio, tipo a Rebecca Sugar, porque tem uma marca no visual, no enquadramento que ela define pros personagens. Eu gosto muito mais dessa lógica board driven, porque eu acho que ela dá pra trabalhar melhor o emocional dos personagens e também ela dá um senso de ação maior também. Tanto que os filmes, os curtas da Disney originais, assim, do Pato Donald e do Mickey, eram todos board driven. Era um artista que fazia uma apresentação mostrando como é que era a ideia dele pro episódio, e aí isso dava uma coisa de ser muito mais fluido, muito mais focado na ação, porque tá vendo a ação, não tem que traduzir uma palavra em ação. The wires. Foul weather never stops our troubleshooters. The calls must get through. He turns it on. Oh, Susie, they've got the keenest sale on Goidels at Simpsons. Blah, 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 blah. And we cut to across the deserts and the wasteland. Script Driven é baseado justamente no script, no roteiro. Vão ser feitas, obviamente, mudanças no storyboard. É impossível tu pegar uma coisa que tá em palavras e traduzir perfeitamente em imagem. Vão ter que ter mudanças. Mas o roteiro que vai definir. Um grande exemplo disso é os Simpsons, que tem uma das salas de roteiristas. Tinha uma das salas de roteiristas mais famosas, assim, de Hollywood. E eu acredito que, nesse caso, a Turma da Mônica, essa série em específico. Por quê que eu acho isso? Porque os argumentos, o rascunho da história vem da própria MSP, que os episódios se baseiam já numa história em quadrinhos. Então eles têm o argumento já definido pra eles. E alguns episódios nessa história aqui também tem argumentos que vêm da própria MSP, que não são baseados numa história em quadrinhos, não é acreditado por um roteirista da casa que escreveu a historinha. É acreditado a própria MSP e não tem uma historinha original no gibi. Isso, aliás, era uma coisa que eu tava pensando muito sobre, porque as histórias em quadrinhos não são mais a prioridade da MSP há bastante tempo já. E dá pra ver isso com a queda de qualidade das histórias em quadrinhos, dos personagens travados, roteiros super infantilizados. Infantilizado é uma palavra muito ruim, porque parece que infantil é uma coisa ruim, mas não é isso que eu quero dizer. E também com o tempo elas foram ficando cada vez mais e mais curtinhas. Antigamente tinham em torno de 20, 30 páginas, porque o gibi em si tinha 80 páginas, o da Mônica, por exemplo. Hoje em dia as historinhas têm tipo 8 ou 10 páginas, que era uma historinha de meio de gibi. Gibi em si tem o quê? 48 páginas hoje em dia. É uma baita diferença. Então, assim, uma hora eles tinham que começar a criar material que não fosse baseado nas histórias em quadrinhos, porque não tem o que fazer, né? Olha que diálogo merda. Eu suponho que todas as histórias que são adaptadas nessa série não são escolhas do estúdio, não são escolhas da Split, que é quem produz a animação, e são enviadas pela própria MSP. Digo isso porque tem historinhas de vários momentos diferentes no tempo, e são historinhas que não necessariamente estão compondo uma temporada muito coesa, não vai ver eles explorando um tema ou alguma coisa assim, que eu acho que se fosse a Split mesmo escolhendo as historinhas, isso teria. E também porque os argumentos são todos editados a roteiristas da casa da MSP, baseado nos quadrinhos, e às vezes são creditados pra própria MSP, sem um crédito do roteirista que fez. O que é uma coisa que eu sinceramente não consigo entender. Pra mim é uma burocracia, assim, esquisitíssima de se ter numa série. Eu acho que deixa a série com uma vibe bem desconexa, assim, de episódio pra episódio. A Split até tenta, à medida do possível, fazer algumas referências pra episódios passados ou pra personagens de fundo recorrentes. Isso não permite desenvolver não só os personagens, mas o mundo também, criar um universo próprio da animação, mas não ter controle do que se vai contar implica que não tem controle do que tu vai contar. Olha que diálogo merda. Eu não sei porque que a MSP não envia um roteirista da casa e deixa ele como Head of Story dentro da Split, mas isso é fantasia minha, né? O que eu sei? Eu sou só um doido na internet. Outra mudança nessa temporada é a presença da Milena. Eu tenho várias opiniões sobre a Milena. Pra mim, ela é só o Cebolinha que fundiu com a Magali. Mais do mesmo do que a gente já vê nos 4. Ela não tem uma personalidade que grite assim, ou que modifique a dinâmica dos outros. Mas ela também não prejudica em nada. Ela tá lá. E quando ela não tá lá. Eu acho muito engraçado que quando é a Turma da Mônica inteira, e aí tá ela lá, e ela é a única menininha negra. Ou ela e Jeremias, assim, todo mundo branco ao redor deles. Parece cena de Corra. Come on.
Hey, hang on. Chris, I want to introduce you to some friends. I find that the African American experience for me has been, for the most part, very good. Eu nem imagino o tanto que essa menina quer mandar todo mundo tomar no cu o tempo inteiro. A voz dela, eu não sei, eu achei uma coisa bem anasalada, uma coisa que eu não esperava, porque é bem infantil. A Mônica e a Magali têm essa voz de velha, que eu acho que é tão característica delas. Não sei, eu queria que a Milena também tivesse uma voz de velha. O Jeremias também tá ocupando esse lugar de sexto protagonista. Eu acho que ele até funciona um pouquinho melhor que a Milena, porque ele tem várias características que ele foi acumulando ao longo do tempo, porque ele já tá há tanto tempo nos quadrinhos. Tem um contorno mais definido do que ela. Eu acho que porque eles pegam muito também do que o Rafael Calça escreveu em Jeremias Pele, na graphic novel dele, que talvez seja isso que falta na Milena, algum roteirista que dê uma atençãozinha especial a ela, porque até agora o que eu vejo nela é só um personagem feito pra vender boneca, sabe? Eles perceberam que tinham uma quantidade de mães negras que adorariam enfiar uma bonequinha que se parecesse com as filhas delas, e aí eles pensaram assim, pois eu tenho a solução pra você, sem se preocupar em necessariamente dar uma personalidade forte pra Milena. Pra mim ela é mais um caso de PR do que um personagem de verdade. Eu acho isso triste, porque eu acho que é um personagem importante, eu acho que ter na maior franquia do país, em que 50% da população é negra, ter um protagonista negro faz uma diferença imensa. Mas, enfim, eu acho que a série também poderia ser um lugar de se fazer isso. Mas ela geralmente é um add-on numa história que não tem ela. Ou não funciona muito bem tentar explorar esse emocional dela, porque justamente a série não se propõe a isso, sabe? Não é a moral da série fazer esse tipo de coisa. Ela é puro Looney Tunes. Ela não tem um espaço pra mostrar quem são esses personagens de verdade. Fazer escolhas difíceis. Dito tudo isso, minha consideração geral é: gostei dessa nova temporada, muito boa série, ótimo pra uma noitezinha de domingo assim, assistir um desenhozinho animado, pré-balada. A gente assiste desenho animado pré-balada, não assiste? É, então. E agora a segunda parte desse vídeo, que é falando sobre todos os episódios em si. Então, apertem os seus cintos, porque são 26 episódios. Não queriam um vídeo longo? Vocês não queriam um vídeo longo? Tá aí um vídeo longo. Às vezes a gente pede coisas que a gente não tá preparado pra receber. Episódio 1, A Corrida do Século. Baseado no roteiro do Emerson Abreu, A Corrida do Século abre essa temporada muito bem. É um episódio bem divertido. Eu adoro a historinha em que ela é baseada, a original. Ela é uma paródiazinha daquela velha questão de historinha de super-herói, de quem ganharia uma corrida? O Super-Homem ou o Flash? Tem coisa de... E aqui no caso é quem ganharia uma corrida entre o Cebolinha e o Cascão. No quadrinho eles até se vestem de super menino, flashão. Como é que é o Flash na paródia da Turma da Mônica? Não sei se eles não fizeram isso pra não dar problema com direito autoral, se eles não queriam fazer um modelo novo pro personagem, porque é mau trabalho pra usar num episódio só. Se bem que eles fizeram aqueles modelos deles, tipo as fantasiazinhas no episódio da festa de aniversário da Magali. Então assim, podia ter feito o super menino. Não queria levar um processo? Não queria levar um processo, imagino eu. Eu acho ele tão bonitinho de pijaminha azul. Eu acho essas histórias da Turma da Mônica que fazem parodinha de super-herói muito legais. É muito comum ver, principalmente heróis da DC, participarem das histórias da Turma da Mônica. Até os chipzinhos mais antigos, eu não lembro de ver muito o personagem da Marvel aparecendo. Sei lá, no máximo o Wolverino ou o Menino Aranha. Mas eu acho que é porque a penetração cultural da DC Comics, eu falei a palavra penetração. A penetração cultural da DC Comics é muito maior do que a Marvel. E não tem debate nisso aí, tá? Porque as pessoas... Tem nerdola que fica muito bravo quando fala uma coisa assim, que é um fato histórico, galera. A Marvel fez muito dinheiro com cinema nos últimos tempos, mas a DC tá aí liderando cinema, televisão, rádio e histórias em quadrinhos há 80 anos. Mas também não apaga que a Marvel é muito importante. Eu gosto muito daquelas pessoas que ficam no Monte Rushmore das histórias em quadrinho. Eu já acho uma ideia meio bosta, mas tudo bem. Aí eles ficam tentando justificar de que o Homem de Ferro devia estar no lugar da Mulher Maravilha, né? Porque todo mundo concorda que é Batman, Super-Homem, Homem-Aranha e a Mulher Maravilha, não é? A Mulher Maravilha? Não acha? Tu não lê quadrinhos, você não acha assim? Se eu te perguntasse assim, quais são os maiores heróis? Eu diria assim, Batman, Super-Homem, Homem-Aranha e Mulher Maravilha, né? As pessoas querem dizer que não, que tem que ser o Homem de Ferro no lugar da Mulher Maravilha. Eu nem sei quem é o Homem de Ferro. É porque o nome disso não tem nome, né? Eu digo mais, se fosse 5 pessoas ali, não ia ser o Homem de Ferro no quinto lugar, ia ser a Jean Motherfucking Grey. Essa aí eu conheço também. Viu, ó? Uma ruivinha. Scott! Ia ser a Jean Grey. Esse episódio aqui também marca a primeira aparição da Milena na animação. Ela que serve de árbitro da corrida. Eu acho que ela não tá na história original, é um adão. No final, quem ganha a corrida é a Magali, provando que magia é superior à ficção científica. 2. O sumiço da cadeira de rodas. Essa tu assistiu. Muito bom. Eu amo que o bullying é...
Eles não têm. Qualquer ser humano. A pessoa com deficiência, ela também pode. É com gordo, é com pessoa com deficiência, é com todo mundo. Eles não têm limites. Acho que por isso que o filme da Mônica não pode ser cancelado, entendeu? Ele já se cansa. Não importa quem é a pessoa. Esse episódio é um dos mais legais da temporada, na minha opinião. Eu diria que é um dos melhores da série inteira. Nesse episódio, a turma se reúne pra ajudar o Luca a procurar onde é que foi parar a cadeira de rodas dele. Desapareceu enquanto eles estavam tomando banho de piscina. Aí eles botam ele num carrinho. Um carrinho de puxando ele. Eu acho esse episódio muito legal porque tem vários personagens interagindo e dá essa sensação de grupo, assim, de grupo de amigos. Cada um traz uma dinâmica diferente. O que foi? Cada um traz uma dinâmica diferente e muda como o grupo interage. A Milena e o Cebolinha coordenam a investigação. Aí a Mônica orbita o Luca. O Cascão e o Jeremias ficam lá fazendo, sei lá, o que eles estão fazendo mesmo? Competição de encarar. Competição desse cara. Ué? E o Luca sofre. O Luca tá ali pra sofrer. É um episódio bem divertido também, tem várias piadinhas legais. É bem Looney Tunes, não tem o que dizer, é bem Looney Tunes. Eu gosto muito dos cenários também, porque eles caminham pelo bairro do Limoeiro. Parece que eles estão caminhando por um bairro, uma coisa que existe. Eles andam por vielinhas, por caminhinhos, por subidinhas, por descidinhas. No diminutivinho, porque tudo bem por coisa hoje. Não, é um campinho vazio, estéril, enorme, que eles orbitam e ocupa a cidade inteira. E tem aquelas casas no fundo que ninguém nunca vê perto, sabe? Não, parece que é um lugar real que eles conhecem, que eles andam por e conhecem os caminhos. Episódio 3, a culpa é sempre dos outros. Nesse episódio, Dudu convence o Cebolinha a mentir e ele vai entrando numa teia de mentiras cada vez maior pra justificar a mentira anterior, pra se ver livre das responsabilidades que ele tem com o time de futebol. Galera, eu cheguei atrasado porque tava arrumando um kit de amaciar chuteiras. Daí a gente entra no jogo bem calibrado e espeta aqueles pernas de pau. Chico, conta da Mônica. Ela pegou o kit de amaciar chuteiras porque gostou tanto da ideia que quer amaciar todos os sapatos dela antes das chuteiras do time. A culpa é da Marina. Ela disse que só ela comprou chuteiras novas pro jogo e disse que era melhor que cada um comprasse chuteiras novas. O Cascão ameaçou não aparecer no jogo comprar uma de baixo se não tivesse uma chuteira sendo bala. Eu tentei convencer que ele não precisava disso. Mas você sabe como ele é, né? Passou comigo chegando atrasado, mas daí eu vou lembrar que a culpa disso foi pela amaciar chuteiras. Daí eu vou puxar a culpa pra Mônica, que pegou o kit de sapato. E depois eu vou culpar a Malina, que queria chuteiras novas. E depois o Cascão, que ameaçou não jogar. E daí é só jogar a culpa no Titi, depois na Denise, depois na Dolinha, depois na chuva da semana passada. Eu gosto muito que a árbitra do time volta nesse episódio. Ela vira um personagem meio recorrente. Os uniformes voltam também. E que o time agora é misto. Ele não é só meninos. E tem a Marina no time. Eu gosto quando eles lembram que a Marina é boa em futebol. Ela é boa em futebol, tem medo de cachorro e sabe desenhar. E namora o Franjinha. Ó. 4 coisas. 3 a mais que a Milena. Esse é um modelo de roteiro bem clássico, assim. Tem centenas de milhares de episódios de sitcom. Tem essa mesma premissa, que é a bola de neve de mentiras. O personagem vai contando uma mentira e ele tem que criar várias outras mentiras pra dar suporte àquela mentira inicial. E aí ele tem um momento de Esopo, sabe? De fábula de Esopo, que ele tem uma revelação interna que ele percebe: ai, o que estou fazendo na minha vida? E aí ele aprende uma lição de moral no final de que é não mentir. É uma história que não exige muito. Todo mundo já conhece mais ou menos como ela funciona, como ela vai terminar. Agora eu acho que não é o personagem correto pra ter essa história, porque o Cebolinha mente. O Cebolinha, ele mente como parte do personagem dele, é mentir. Ele sabe que mentir é errado e ele mente de propósito. Quem tu acha que devia ser? A Mônica. Ô, Milena, não tem nada acontecendo. Bota ela pra mentir ali, aprender uma lição. Ai, eu menti porque minha mãe é veterinária. Ou ser o Dudu influenciado pelo Cebolinha e o Dudu se vê na situação e tá mentindo. O Cebolinha não funciona muito bem. E eu acho que se eles querem fazer essa história com o Cebolinha, eles pensarem o que significa pro Cebolinha tá numa bola de neve de mentiras. Ele iria ter esse momento de Esopo. Ele iria fazer a mesma coisa que qualquer outro personagem faria no lugar dele. Para mim é um roteiro meio preguiçoso, assim, de não aproveitar o personagem. Porque é um personagem que já tá aí há 80 anos, todo mundo sabe como ele funciona. E aí tu vê numa situação diferente, é a graça, entendeu? De como é que ele vai reagir naquela situação, naquele tipo de história. E aqui ele não reage da maneira que eu esperaria que o Cebolinha reagiria. Eles preferem apagar a personalidade dele pra se encaixar no roteiro do que modificar o roteiro pra se encaixar na personalidade dele. Episódio 4, o buraco. Que isso, gente? Série infantil. O Jeremias e o Cebolinha. O Jeremias e o Cebolinha veio um buraco. O Jeremias e o Cebolinha deixam a bola cair num buraco. E aí eles pensam que tem um monstro vivendo dentro do buraco. Eu gostei do episódio. Gostei muito do buraco. Um dos melhores buracos que já vi. Aí, gente... Próximo episódio. Como é que é?
Para a gravação. Como é que era aquela mulher? Você já usou uma roupa assim? Já. O meu Transfox. Episódio 5, O Segredo da Múmia. Esse é um dos episódios que eu mais gostei de assistir nessa temporada. Mas é também um episódio que me faz pensar de se ele faz sentido com a Turma da Mônica, esses personagens. Uma múmia acaba escapando do sarcófago. Uma múmia acaba escapando do sarcófago que tava para ser entregue no museu. E o Cascão acaba fazendo amizade com ela. Eu acho que eles se unem porque os dois fedem a bosta, a decomposição. E ele sai passeando com ela pra levar ela pra conhecer o resto da turminha. E aí todo mundo fica com medo da múmia e sai correndo da múmia. A múmia só quer brincar com as criancinhas. Aí eu só tenho 10 mil anos e quero brincar com criancinhas. This is gonna be great, Charlie. I love helping kids. I love kids, Charlie. I love kids. Pim, I would really not be screaming that at the top of your lungs. Eu achei absurdo assim, porque eles não são o tipo de personagem que vão ter medo desse tipo de coisa, sabe? A Mônica ter medo de múmia. Cadê essa Mônica aí? Aí eu voltei lá, eu puxei o cabelo dela, só pira, puta. E aí começou o barraco. Aí eu também acho super esquisito que a múmia simplesmente tá viva. Todo mundo tem conhecimento que aquela múmia tá viva ou morta-viva. O cara do museu vai lá buscar a múmia que caiu e ele bota ela de volta no sarcófago. Todo mundo vai visitar sabendo que aquela múmia tá viva ali dentro. Eu acho esquisito. Tem que organizar um sindicato e ver com o sindicato isso, porque eu não acho que tá dentro das normas trabalhistas. Episódio 6, O Mestre Zen. Tô bem? Tô zen. Eu não passei na faculdade com o Enem, mais um ano de cursinho. Essa aqui pertence a um gênero de história da Turma da Mônica que é um dos meus favoritos, que é a Magali Sábia da Montanha. Já rendeu vários expoentes, tipo, o corpo fala, você só precisa aprender a ouvir. Que pra quem não conhece esse tipo de historinha, é a historinha em que a Magali fala algum conhecimento esotérico, algum conhecimento filosófico pra Mônica. No caso desse episódio, Magali ensina a Mônica a controlar a raiva dela através da meditação. Aqui é recheada de vários memes da turminha que eles usam aquele atá da Mônica o tempo inteiro. A sabedoria é algo que se constrói, não é algo que se questiona. Ah, tá. Que me irritou profundamente já. Eu gostei nesse episódio assim, mas eles começam a spamar isso 10 vezes por episódio. E eles ficam fazendo esse meme do tá, por tipo 10 episódios seguidos. Aí depois eles desaparecem. Eu acho que eles cansaram também de ficar assistindo aquilo e pensando, puta, pesamos a mão. O que eu entendo, porque eu tenho esse costume de pesar no meme também. Tem aquele vídeo que eu fiz do Se Liga na Turma da Mônica que eu botava a Regina Roca pra falar, se liga, hein? Se liga, fica ligado, hein? A cada segundo. E as pessoas me detonaram nos comentários. Eu aguentava mais a Regina Roca. Então eu consigo entender, sabe? Quando a gente é muito apaixonado por alguma coisa, a gente acaba que não vê que aquela coisa faz mal. Tipo, a minha tia com um cigarro. Episódio 7, Um Dia de Cão. Eu tenho que fazer com a voz do narrador, né? Episódio 7, Um Dia de Cão. Episódio da Milena e da Mônica. Eu gostei bastante da participação da Milena nesse episódio. Pena que é uma historinha do Monicão. Pra quem é novo aqui e não sabe, eu odeio o Monicão com todas as minhas forças. Ué, pra onde foi o bicho? Volta, Monicão! Alguém segura o meu cachorro! Tudo nele me irrita. A cor dele me irrita. Um cachorro marrom na Turma da Mônica. Onde é que vocês viram algum cachorro com uma cor normal na Turma da Mônica? É azul, é verde, é amarelo, esse cachorro aparece sendo marrom. Por que ele não é vermelho? O Napoleão tinha a decência de ser vermelho. Apareceu em uma historinha e ficou pra sempre na história. Agora esse cachorro aí, marrom, ele deve estar doente, tem que sacrificar, tem que ver isso aí. Nesse episódio, a Milena, que é ignorante no que tange ao Monicão, pensa que a Mônica tá sendo cruel ao deixar o cachorro na rua durante a chuva. Sendo que o cachorro tá na chuva pra proteger elas. Aí ela quer inventar de deixar o cachorro entrar dentro de casa pra poder brincar com ele. Ela convence a Mônica a contrabandear o Monicão pra dentro da casa, escondida da Chabel. Eu gosto muito da Chabel nessa série, ela faz 2 aparições, ela é muito boa, ela tá sempre no telefone, nem aí pro resto. Eu gosto porque nos quadrinhos ela tava sempre estudando e agora ela tá só no telefone, só no TikTok, no Doom Scroll. Eu acho que é isso que é a progressão de personagem, sabe? Desistiu de tudo só no TikTok. Ah, não!
Chabel, assim não tem graça. Vou jogar por você pelo... Episódio 8, o monstro da piscina. Esse é mais um episódio do Cascão se sentindo excluído enquanto os amiguinhos dele se divertem. Porque tá um calor do inferno e ele fede a merda. E os amiguinhos estão brincando na piscina e ele tem medo d'água. Eu me identifiquei um pouquinho com esse episódio, não porque eu fedi a merda quando eu era criança, mas porque eu era obeso e eu tinha vergonha de tirar a camiseta na frente dos outros, aí eu não brincava na piscina. Como se não desse pra ver que eu era gordo vestindo uma camiseta, sabe? Se eu tirasse a camiseta, ia ser uma revelação pra todo mundo. Quer ver quando eu descobri o moletom? Aí, assim, era calor de 30 graus, eu com moletom, por que não? Ninguém vai saber. Aí o Cascão vai criar vários planos pra tentar dissuadir o resto da turminha a sair da piscina. Ele vai criar um monstro de metal pra tentar matar todo mundo, criar um trauma das crianças pra elas nunca mais quererem brincar na água. Mas ele acaba falhando em todas. Ele faz isso tudo registrando em um vlog no telefone dele, o que eu acho estranho. Já disse que eu acho estranho eles terem acesso ao telefone. Esquisitíssimo uma criança ficar gravando a outra seminua também, tomando banho de piscina. Eu, hein? 3 batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é a Polícia Federal. Mas eles não brincam muito com esse negócio dele gravar o vlog. Eles não fazem uma limitação no storyboard pra ter a câmera ser enquadrada como se fosse alguém filmando através do telefone. Não fazem isso. E eles também não usam as filmagens no roteiro, sei lá, pra expor que o Cascão tava por trás dos planos, ou pra turminha descobrir que o Cascão tava fazendo aquilo porque ele tava se sentindo excluído. Não. Tem um botãozinho de REC, assim, no campo da tela o tempo inteiro. Não entendi o porquê. Episódio 9, Melhores Amigos para Sempre. Episódio muito bonitinho, eu só achei que se insiste muito dele mesmo no fim. Nessa historinha, o Cebolinha brincar de explorador, a tangente de que ele é obcecado por Indiana Jones. E o Cascão só se interessa pela brincadeira quando eles descobrem um mapa do tesouro de verdade. E eles passam a explorar o limoeiro tentando achar onde é que tá enterrado o tesouro e o que é o tesouro. Mas os dois se debicam o episódio inteiro, nunca concordando sobre o que fazer, até que eles brigam no final. Depois descobrem que o mapa levava até um clube secreto dos pais deles, que são amigos desde a infância. E que eu tô descobrindo isso só agora, eu só descobri isso assistindo esse episódio. Será que eles já se pegaram? Um romance proibido entre o seu Cebola e o seu Antenor? Eu acho engraçado a amizade entre homens, porque eles não devem saber nem sequer o aniversário um do outro, tá ligado? Amigos há 50 anos. Porque o Cebolinha e o Cascão também não faziam a menor ideia de que os pais deles eram melhores amigos. Isso faz total sentido, porque problemas de comunicação entre homens se estendem até em relações intrafamiliares. Eu sei tudo sobre a minha mãe, mas o meu pai tinha um irmão que eu nem sabia que existia. Episódio 10, o cachorro falante. Esse episódio é meio ruim. Sei lá, não tinha muito o que fazer porque a premissa dele é meio ruim já. A Denise pensa que ouviu o Bidu falando. Oi? Que som é esse? Eu canto num caminhão! Baby, nosso amor é genial! Bidu realmente faz, mas não na frente dos humanos. Ela tenta ficar o resto do episódio inteiro provando de que o Bidu fala. Pra isso ela recruta a Milena, que é a filha da veterinária. E ela faz questão de dizer que ela é filha da veterinária. Eu acho que a dupla Milena e Denise é bem esquisita. Eu imaginava uma dinâmica bem diferente entre as duas. Elas são tipo super amigas e super gentis uma com a outra, em detrimento da personalidade das duas. Tanto a Denise quanto a Milena são bastante julgadoras e bastante cheias de si. Eu queria ver elas se debatendo mais, se provocando. A Denise faz chacota da Mônica e da Magali. Eu pensei que ela tentaria fazer a mesma coisa com a Milena e a Milena responderia à altura, sabe? Seria as duas em atrito de forças constante, mas não. Eu acho que esse episódio seria melhor se ele tivesse um ponto em de que nós não soubéssemos se o Bidu realmente falou ou não, e se ela ouviu o Bidu falando, porque nós temos o conhecimento de que o Bidu fala. Mas é porque a voz dos personagens é tão marcante. Quando a Denise pensa que o Bidu falou é a voz do Franjinha, esse mistério acaba. Bônus pra ela ter 1,5 milhão de televisões no quarto dela com câmeras de segurança colocadas em cada lugar do bairro do Limoeiro, incluindo na casa e no quarto dos personagens. É bem uma coisa que eu imagino que a Denise teria, uma coisa bem Princesa Jujuba. E é desse tipo de tecnologia que eu acho que os personagens deveriam ter, sabe? Coisas bem absurdas. Agora, a Mônica andar com um telefone e um tablet todo episódio, eu acho esquisitíssimo demais. Ela tem 6 anos, gente. Ou ela tem que ser uma espiã internacional, ela não tem que ter nada. Outra coisa pra mencionar é que o Franjinha é fã do Snoop Dogg. Snoop Dogg? Sei lá, eu imaginava ele sendo fã dos Beatles, sabe? Uma coisa bem assim, é o Franjinha, eu escuto Beatles. Sei lá, o Snoop Dogg foi uma surpresa. Episódio 11 tem um pestinha no banheiro. Esse episódio aqui é filme de terror total
total. Primeiro que ele já começa todo errado, né? E o Cebolinha, uma criança de 6 anos de idade, tem o seu dia interrompido porque uma cretina de uma mãe joga a responsabilidade pro Cebolinha de cuidar do filho dela, que é 2 anos mais novo que ele. E segundo que essa criança não é só uma criança, é a merda do Dudu. Literalmente não desgruda do pé do Cebolinha amando da mãe. O Cebolinha leva o Dudu pra reunião que ele tá tendo com os amiguinhos dele, que é definitivamente um grupo muito esquisito. É a Dorinha, o Jeremias e a Magali. Eu gosto muito de que tem vários personagens do Limoeiro assim juntos interagindo, mas eu fico me perguntando sobre o que esse grupo específico conversa. Mal da Mônica? Mal do Cascão? É mal do Cascão. É tipo aqueles crossover de quadrinhos, sabe? Da Liga da Justiça, quando tem uns personagens completamente aleatórios dos cantos do universo, assim, fazendo alguma coisa juntos, tipo Constantine, a Mulher Maravilha e o Homem-Morcego. Por que essa gente fala sobre? Se vocês pensam que esse aí tava ruim, ele vai ficar pior ainda, porque o episódio inteiro é o Dudu aloprando o Cebolinha no banheiro, num banheiro público. É óbvio que ele acaba destruindo o banheiro. Como ex-secretário de uma escola, eu posso afirmar de que banheiro é um direito que não deveria ser estendido a todo mundo. Tem que ter um teste, alguma coisa assim, pra saber se a pessoa tem o mínimo de capacidade de usar um banheiro público. Esse episódio aqui me deu um make de emoções, nenhuma delas foi boa. Eu queria ter achado graça, mas eu senti raiva, eu senti nojo, eu senti desprezo pela condição humana em si. Me fez mais do que um livro do Kafka, sabe? Episódio 12. O Bugado. Pelo título, tu esperaria ver o Bugo nesse episódio, tu estaria errado. Nesse episódio, o Cascão sofre com o uso indiscriminado de telas que essas crianças têm acesso essa temporada inteira. E ele acaba contraindo uma doença venérea de tanto jogar videogame. Ele fica preso numa fase da Princesa e o Robô, que eu amei a estética do joguinho. Achei muito bonitinho. Aí a turminha descobre que ele contraiu uma maldição por causa disso. A maldição do bugado faz a pessoa ficar presa nesse estado vegetativo e ter vários glitches, assim, que pode se tornar permanente caso ela não seja curada de algum jeito. Eu achei legal uma referência ao Ben Drown. Eu gosto quando a Turma da Mônica faz algumas referências a lendas urbanas, assim. Pra curar o Cascão, o Cebolinha modifica todo o bairro do Limoeiro pra ficar igual ao jogo do videogame. E é claro que ele se veste de princesa. Peraí, por que você tá vestido de princesa? Ué, eu sou o melhor amigo do Cascão. Se ele tivesse que salvar alguém, obviamente que seria eu. Tomando esse corte aqui do meu outro vídeo, o Cebolinha utiliza o Cascão como proxy pra se vestir de menino. Contra fatos, não há argumentos, o Cebolinha é o maior egg que temos na cultura pop. Comunidade trans, eu achei um ícone pra vocês. Eu achei esse episódio um dos mais divertidos da temporada. Eu gosto muito como eles mudam o ângulo de câmera pra ficar igual uma estética de joguinho de plataforma. Episódio 13, Os Outros Sentidos. Mais uma historinha do Dudu, infelizmente. É isso, galera. Cines de B9 de novo, mais historinha do Dudu. Bora dar uma maneirada. Bora dar uma maneirada. Alguém da MSP, se estiver assistindo isso, pensa em mim. Nesse episódio, o Dudu que tá cansado de atormentar a criança trans careca, ele vai atormentar a criança cega, provando que além de transfóbico, ele também é capacitista. Sempre é bom ter algo a mais no portfólio. Ele fica chocado que a Dorinha, só por ser cega, não é uma batata, não é um vegetal. Ele decide que ele quer aprender os superpoderes de cega dela também. E a Dorinha dá um fecho nele dizendo que ela não tem superpoderes. Ela só compensa a falta de visão dela com os outros sentidos, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. E o Dudu não aceita e obriga ela a fazer um treinamento, que ele bota aquela faixinha nos olhos. É tipo aquele treinamento do Batman com um monte de tibetano, sabe? Eu gosto muito do efeito Ratatouille que eles botam no fundo pra ilustrar os outros sentidos. A única coisa que eu não gostei nesse episódio, além do Dudu tá nele inteiro, é o finalzinho dele em que a Dorinha dá uma palestrinha ali, uma lição de moral. Eu, hein? Lição de moral em desenho animado. Que isso? Ver cultura? Eu logo quero aprender alguma coisa? Episódio 14, A Grande Gincana. Nesse episódio, o Cascão tá poucas ideias e briga com o Cebolinha porque ele quer fazer tudo do jeito dele durante a gincana do acampamento que eles estão. Aí o Cebolinha imediatamente corre pros braços da Mônica, que joga a Magali pra escanteio e faz par com ele. E é isso que tu ganha, sabe? É isso que tu ganha por ser boazinha, por ser uma amiga fiel, tá? Quando ela arruma um calvo, ela te joga pra escanteio. Temendo o poder dos dois juntos, o Cascão vai pra única pessoa que sobrou, a Denise, faz uma dupla com ela. Eu acho essa dinâmica dos dois é bem interessante, mas ela é pouco explorada. Inclusive aqui, eles têm essa coisa da solidão em comum, né? A Denise, por afastar os outros, porque ela tem uma personalidade muito forte, ela não tem papa na língua, sabe? A língua dela é uma faca de prata. A língua é um chicote. E o Cascão por feder a bosta, por feder a merda, por feder a lixo. Eu acho que se o formato da série fosse diferente, explorar esse lado
em comum deles seria interessante. Mas não é esse o propósito. Esse episódio foi um dos que eu achei bem rápidos, assim. Ele se passou e eu nem percebi que já tinha passado 7 minutos. Pareceu que passou o episódio inteiro em 2. Mesmo assim, ele tem essa desacelerada ali no final pra ter uma lição de moral dos personagens. O que eu acho um saco, tá virando uma constante nessa temporada, assim. Esse momento Fábula Jezou, que os personagens têm uma mudança de coração no final, eles aprendem alguma lição. Eu acho muito melhor quando tem só uma gag, só uma piadinha e encerra o episódio. Porque é muita coisa acontecendo, aí ele para... E aí tem que dizer. Mas a aventura de hoje, nós aprendemos que... Eu achei os cenários desse episódio também super esquisitos. Tem esse fade aleatório ali na grama. Eu nunca vi em nenhum outro episódio. Tá só nesse. Eu não sei, pra mim parece que eles deixaram esse cenário pra terminar por último. Ou tiveram que fazer as pressas. Porque, sei lá, eu achei que ele não tá nem de perto no mesmo nível do que os outros. Episódio 15. O fantasma de todos os medos. Eu tava muito ansioso pra esse episódio quando eu vi ele na listinha, na miniaturazinha assim da playlist da Max, que eu adoro a historinha que ele é baseado, no gibizinho original, mas eu fiquei muito triste porque ele meio que muda as coisas e não é pro melhor. A historinha original, ela é bem longa, tem umas 40 páginas mais ou menos, e eu concordo, assim, atochar essa historinha em 7 minutos é bastante coisa. Bem que ela é bem fluida, assim, ela é bem rápida, dinâmica. Mas eu acho que a maioria das modificações que foram feitas nelas não foram pro melhor. Na historinha original, a Mônica, a Denise e o Cebolinha vão visitar a Madame Creusodete na tenda dela. Eles acabam abrindo um baú contendo o fantasma de todos os medos. Um espírito maligno que força as pessoas a vivenciarem o pior medo delas. A animação, a Madame Creusodete é cortada e Cebolinha é substituído pelo Jeremias. Eu acho que o Cebolinha ser substituído pelo Jeremias não tem muito problema, sinceramente. Bem normal esse tipo de substituição de um personagem por outro nessas adaptações. Muitas vezes o Jeremias foi substituído por outro personagem, então eu acho que é legal ver como não dá volta. Eles acabam incorporando esse negócio do Jeremias ser meio tinkerer, assim, ser consertar coisa. Eles acabam achando uma fita amaldiçoada na casa dele. No programa de hoje vou ensinar para vocês uma receitinha deliciosa de uma torta de pão. Salut santé. Ai, que delícia. Nunca um pão de ontem foi tão valorizado. Faz uma referência ao Chamado, que é um filme muito ruim e um livro muito bom. E uma paródia da Turma da Mônica muito boa. Vamos em Boing aparecendo no meio dessa fita aí. Muito engraçado. E o fantasma de todos os medos, no caso, ele tá contido dentro da própria fita. Eu acho que cortar a Madame Creusodete dessa historinha é meio triste, assim. Não faz muito sentido, na minha opinião, porque ela é uma personagem que agrega tanto. Mas uma coisa que me bateu mesmo foi como o conflito é resolvido no final. De que no original, a Denise, ela pega um cachecol aleatório que ela encontra na pema da Madame Creusodete e diz pra Mônica que é um cachecol mágico que protege a mente dela dos encantos do fantasma. E a Mônica enfrenta o fantasma pensando que o cachecol fez alguma coisa, mas esse de resistir ao medo estava dentro dela o tempo inteiro. Isso mostra em como o Emerson Abreu, que é o roteirista dessa historinha, ele tem um domínio muito bom e entende muito bem como esses personagens funcionam. Ele usa atributos naturais do personagem para resolver esse conflito. A Mônica é insegura e precisa da ajuda de alguém. A Denise tem essa coisa de criar narrativas. E na animação, a Mônica simplesmente tem uma mudança de coração do nada e diz assim, eu não tenho mais medo de você, pro fantasma, e resolve sozinha o problema. Eu acho que é uma coisa que acontece em vários episódios dessa temporada, assim, e é pro demérito dela. Os personagens nunca têm uma mudança de coração, assim, que é realmente genuína. Eles não aprendem as coisas observando as ações dele ao longo do episódio, ou sendo confrontados por outros. Eles simplesmente chegam em algum momento e mudam tudo que eles estavam pensando ou fazendo e dizem, ah, bom, agora eu sei o que devo fazer, agora eu sou uma pessoa boa. Ai, Monas, então tá. Tá. E a moral da história é... Kids, don't be racist. Parece que eles não estão levando as pessoas que estão assistindo a sério. Sabe? Parece que estão tirando criança pra burra. De que elas não entendem que as coisas são uma piada ou que elas não entendem que tem certas coisas que não devem fazer, que é só um desenho. E eu não acho que ter esse momento de mudança de coração, de que os personagens aprendam alguma coisa, é uma coisa ruim pra uma animação. Eu gosto desse tipo de coisa. Que a MST não permite, não tem a proposta de que essa série funcione como uma série que se leva a sério, sabe? Elas são várias adaptações dos gibizinhos. Não permitem que os personagens sejam gente que age como gente nesse universo. Então, pra mim, é muito melhor acabar com uma gag no final, uma piadinha, do que ter essa lição de moral, sabe? No final, desse momento de revelação, assim, no final. É uma coisa muito piegas, que já me irritava quando eu era criança e eu via esse tipo de coisa. Me irrita ainda mais hoje em dia. Episódio 16, não há gostosuras. Esse episódio é
muito esquisito. Ele abre com o Jeremias, a Denise e o Cebolinha se esgueirando assim, escondidos, trazendo algumas coisinhas assim pro clubinho dos meninos. A Magali já tá lá esperando de prontidão na butuca. De novo, o Jeremias, a Denise e o Cebolinha. Sobre o que eles conversam? Sobre o que esses três estavam planejando brincar, sei lá, de Masterchef. Eles agem como se eles fossem os jurados do Masterchef. O Cebolinha fica imitando o Jacan. Mas em vez de serem os jurados, eles estão meio que cozinhando. É uma brincadeira de cozinhar a Denise, que é a jurada. Por isso que eles estavam se escondendo da Magali, porque ela come tudo antes deles começarem a brincar. E ela acaba fazendo exatamente isso. Ela come tudo antes deles poderem brincar. E a Denise percebe que a função dela deveria ser junto a ela de jurada, em vez de estar participando ali e cozinhando, porque ela não tem autocontrole. Aí o episódio é a Magali se irritando com o tamanho das porções, a frescura que vai nas coisas, a montagem, assim. E ela defende no final um argumento assim de que tem que barbarizar! Barbarizar? É, meus amores. Tem que comer tudo misturado, engolir assim a comida, tem que ser porca comendo. Eu acho que eles estavam tentando fazer um argumento assim de que a comida tem que ser mais afetiva, que tu tem que comer com amor e não com estética, assim, de que o conceito tem que ser menor do que o afeto que tem pela cozinha, pela comida. Mas não é isso que eles fazem, o ponto, sabe? Não é isso que acontece no episódio. Tinha um ponto a ser feito, eles só não fazem o ponto que eles queriam fazer. Episódio 17, o mistério do Cascão. Nesse episódio aqui, o Cebolinha faz uma tatuagem com canetinha do Itaquera no braço dele. O Itaquera é aquele personagem lá da segunda temporada. Eu acho legal que eles trazem ele de volta. Quer mostrar a tatuagem todo orgulhosinho no encontro de nerds que eles fazem no Clubinho dos Meninos. Só que aí ele não leu a edição atual e descobre que o Itaquera traiu o grupo de heróis. É uma paródia, assim, meio que de eventos de quadrinhos. Tipo quando o Capitão América falou Hydra. Todas as vezes que a Wanda Maximoff ou a Jean Grey enlouqueceram. Ou a Ravena. Ué, gente, que a Chula agora tá de padeira? Ué, gente, que a Chula tá trabalhando com a Preta X Delivery. Ué, gente, que a Chula tá trabalhando no Carioca Mix. Ué, gente, que a Chula tá trabalhando com o Bel Eletricista. Ué, gente, que a Chula virou Uber. Ué, gente, que a Chula agora tá trabalhando com pão de queijo. Gente, que a Chula tá trabalhando no caldo da Rose. Ué, gente, que a Chula tá trabalhando no estúdio Brenda Santos. Ué, gente, que a Chula tá trabalhando no sol bronzeamento. O que mais acontece em história em quadrinho é o herói despirocar, incluindo na Turma da Mônica. Ele fica com vergonha da tatuagem e ele pede ajuda pra Milena pra remover ela. Nenhum dos dois pensa em usar um álcool pra tirar a canetinha. Ela bota óleo de peixe nele. Tem uma cena da Magali cheirando o óleo de peixe e ficando com vontade de lamber o cascão. E eu deixo isso com essa imagem pra vocês. Episódio 18. Quem não tem cão, caça com árvore. Outro episódio que me irritou profundamente, num conflito que não faz sentido nenhum, é o episódio da Milena. Ela acaba encontrando um cachorrinho de rua, até aí tudo bem. E aí esse cachorrinho acaba se escondendo dentro do oco de uma árvore que tá pra ser retirada pela prefeitura. E o Chaveco pensa que a árvore fala porque ele fica escutando o cachorro ganindo de dentro dela. Ai, o Chaveco é uma anta. E aí, em vez de só falar pra equipe da prefeitura de que tem um cachorro aqui, vamos tirar o cachorro, eles ficam meio que com medo, assim, de ai, não falo. Por algum motivo eles não falam. Aí a tensão do episódio é essa, de que eles vão derrubar a árvore com o cachorro dentro, só que é só falar. E aí eles agem com medo, como se alguém fosse... Detesto esse tipo de coisa que o conflito pode ser resolvido por alguém só abrindo a boca e falando a coisa. Comunicação. Episódio 19, O Mundo ao Contrário. Esse aqui é um dos meus favoritos da temporada também. Esse episódio aqui é protagonizado pelo do Contra, Maioral, o mais. Queimei a língua total nesse episódio, porque eu reclamei na temporada passada de que eles jogavam alguns personagens assim, não introduziam eles quem eles eram. E aí eles só esperavam que tu soubessem quem eles eram, porque eles existem nos quadrinhos também. Se eu fosse uma criança que nunca leu o quadrinho, estivesse assistindo, eu saberia quem esse personagem é. E no caso aqui, eles fazem questão de introduzir o do Contra, de dar todo o contexto por trás do personagem. Nessa historinha, o do Contra acaba obedecendo as ordens do Franjinha e acaba parando num mundo paralelo, em que todo mundo é uma versão ao contrário deles. É a Terra 3 da Turma da Mônica. O Cascão toma banho, o Cebolinha fala certo e a Mônica é fraquinha. Qual imagem vocês acham mais amaldiçoada? Peraí, o que você falou? Renúncia! Estou abrindo mão de ser o dono da rua. Episódio 20, Gibis, pra que te quero? Mais um episódio da Magali. Episódio da Magali é sempre bom, mesmo quando é ruim é bom. Não tem erro com ela. Ela tá em outro nível. Até na música é outro nível. Chama a Mônica, lutei, mas meus amigos não troco por ninguém. O meu plaquinho. O Cascão após pegar.
Esse episódio aqui tem tudo. Ele entrega comédia, ele entrega drama, ele entrega mistério. Ele é uma ótima aula de storytelling até o final. Tem um roteiro muito bom, muito funcional, com beats que funcionam e se sustentam. Principalmente ele tem um conflito que faz tu ligar pra ele. Faz tu... Diferente daquele episódio daquela merda, daquele cachorro no toco da árvore. A Magali tá muito afim de comprar um cocambush, que deve custar R$1 bilhão, e decide vender a coleção de gibis dela pra isso. E algo bom, assim, de se observar, que são os stakes, sabe? Os riscos, o conflito do episódio. Não é uma coisa assim, vida ou morte, mas é alguma coisa que tu consegue entender o porquê de ser um conflito, consegue simpatizar pelo personagem e torcer por ele. Pra Magali conseguir o cocambush dela, conseguir comprar o negócio, ela precisa se desapegar dos gibis dela. É um conflito pequeno? É, mas ele faz sentido. De novo, diferente daquela merda daquele cachorro num toco da árvore. Eu acho que o final só, de novo, é naquele mesmo problema de que é muito jogado. Ela do nada tem uma mudança de coração e ela decide que ela não quer nem o cocambush e ela vai doar os gibis dela, que ela tava tão apegada, em vez de vender eles. Que é justamente contra os 2 pontos dela durante o episódio inteiro. É só uma lição de moral por uma lição de moral. Episódio 21, As Melancias. Eu senti uma sensação tão forte de déjà vu assistindo esse episódio. E assim, eu tentei ficar me lembrando que historinha que era. Eu já tinha visto a animação dessa historinha antes, mas aí me caiu a ficha de que era uma historinha muito antiga da Turma da Mônica. Eu tô falando de muito antiga mesmo. É uma historinha do Gibi da Mônica número 47. As Melancias, baseado na historinha A Melancia, que é um roteiro do próprio Maurício de Souza. Eu acho a historinha original muito boa. Ela é muito engraçada, muito bem estruturada. Ela tem um estilo de roteiro que é bem próprio do Maurício de Souza, que se constroem em gags. Quer dizer que cada página ela vai ter uma piadinha que se inicia e se encerra no fim da própria página, e juntas elas vão contar uma história maior. Isso acontecia justamente porque o Maurício, ele era rato de jornal. Ele começou a publicar em jornal. Então muitas vezes eram assim que as histórias eram publicadas mesmo. Eram páginas do jornal. E aí cada semana, cada dia ia tendo uma página nova e juntas elas formaram uma aventura. Tanto que nas primeiras levas do Gibi da Mônica, do Cebolinha, as historinhas eram justamente encadenações de historinhas passadas que já tinham saído no jornal. Nessa historinha, a premissa é basicamente a mesma nas duas, que tem uma invasão alienígena e a nave da alienígena é igualzinha a uma melancia e o alienígena é igualzinho a uma semente de melancia. Só que na historinha original, a trama é entre a Magali e a Mônica. Na historinha original, a Mônica e a Magali descobrem uma nave patrulheira, essa gente melancia. É só a primeira de uma invasão maior. E aí elas mostram rapidamente que elas são uma máquina de matar melancias. E aí eu acho que a adaptação tira muito da malícia delas. O episódio inteiro é focado nos alienígenas chegando à Terra. Então ele já estraga a surpresa de que a melancia era uma nave alienígena lá no começo do episódio. E eu acho que, sei lá, não é uma adaptação que eu gostei muito, assim. Eu acho que a original tem tantos elementos que são muito divertidos e eles foram totalmente tirados dessa historinha. Episódio 22, Coelho por um dia. Esse episódio aqui é muito bom também, sem notas nele. O Cebolinha acaba rasgando a orelha do Sansão. A Mônica obriga ele a se vestir de coelhinho de pelúcia e fazer a função do Sansão o resto da semana. Tem essa cena deles dormindo de conchinha. É um dos únicos episódios que eu acho que essa liçãozinha de moral realmente funciona. Porque o Cebolinha realmente percebe tudo que o Sansão sofre durante o dia. E aí ele tem uma mudança de coração que é genuína no final. Dá uma lição de moral por lição de moral. Episódio 23, A Nova Banda da Rua. Tá numa curva de ascensão nesse final dessa temporada, assim, que ó, impressionante. Vai ficar cada vez melhor até o episódio 26. Ô Cascão, tem que ficar calado. Assim você vai estragar todo o plano. Eu morri de rir nesse episódio, ele é muito engraçado. É um dos poucos realmente assim que me fez gargalhar. E é claro que é um episódio da Magali. A Mônica viaja e deixa a Magali como dona da rua. E ela governa com um punho de ferro, ou melhor dizendo, com uma pata de gato. Ela usa o mingau. Ela toca o gato dela nos outros pra impor respeito. Não, e ela é totalmente sádica. A Mônica só bate nos outros, só ameaça os outros quando ela é ofendida. Quando eles vêm no espaço dela e ofendem ela. A Magali não. A Magali humilha. Ela põe toque de recolher. Ela destrói o espírito deles. Você tá certo, Cebolinha. Acabou a graça mesmo. Mas eu sei como a gente pode consertar isso.
Eu sou um gatinho, sou fenomenal, tenho bigode e labinho. Miau, miau. 4. Os perigos da noite. Mônica desesperada fanfiqueira. A Mônica acaba de ler o equivalente nesse universo de As Crônicas de Gelo e Fogo. E ela leu o último livro, que seria As Danças dos Dragões. Ela fica desesperada de que a história não tem final. Eu entendo totalmente esse desespero e a história nunca vai ter final. Pra quem acha que o George R. R. Martin vai terminar a história alguma vez na vida dele, vocês estão completamente enganados. Isso nunca vai acontecer. Ah, é porque ficam botando pressão nele. Ah, é porque não deixam ele em paz. E ela tem empatia com o artista? A Mônica fica tão doida que o livro não tem fim, que ela fica andando por aí sonâmbula. E aí que eu me liguei. Quando ela começou a andar sonâmbula, eu me liguei. Que esse também é baseado numa historinha muito antiga, que é Os Perigos de Andar à Noite, do Gibi da Mônica número 4. É uma historinha super antiga da Mônica do Velho Testamento. Direito a Mônica dando um olho roxo no Bidu. Na historinha original, a Mônica fica sonâmbula por sei lá que motivo. Ela sai por aí dando soco no olho dos menininhos enquanto ela dorme. Não só pros meninos, ela agride um cachorro. Gratuitamente ela agride um cachorro. A Mônica do Velho Testamento era muito pouca ideia. Eu adoro essa Mônica. Nesse episódio aqui é diferente. Ela começa a recriar o universo do livro no bairro do Limoeiro e ela só para quando o Titi escreve uma fanfic. A menina enlouquecendo por causa de uma obra de fantasia e só sendo satisfeito por uma fanfic, talvez é o mais perto do real que a Turma da Mônica já chegou. Foi misógino isso? Não é verdade? Tô mentindo? Eu menti? Episódio 25. Eu quero ir à praia! Tem que falar assim. Outra historinha que é super antiga também, eu me reconheci imediatamente essa historinha, que é a do Gibi da Mônica número 199 da Globo. Não é tão antiga quanto os outros, mas é tão antiga igual. 2003 faz 23 anos, galera. Nessa historinha, os pais da Mônica não podem levar ela à praia. E o Jeremias e a Magali decidem dar um dia de praia pra ela. Eu achei um saco esse episódio. E aí é o motivo, de novo, de que a adaptação não funciona tão bem quanto a historinha original. E eu acho que é uma constante geral dessas adaptações da Turma da Mônica, desde o Cine Gibi número 1, que é diluir o personagem da Mônica, deixar ela bem mais palatável. Geralmente, nesse caso também, na historinha original, a Mônica é bem mais bruta. Ela é mais agressiva. E na adaptação, ela é super mais passiva. Por exemplo, na historinha original, ela inferniza o Chaveco e o Cebolinha pra darem um dia de praia pra ela. Ela ameaça eles e se faz de vítima e faz pirraça. Enquanto no desenho ela só fica triste e ela aceita passivamente que o Jeremias e a Magali fiquem com pena dela e deem um dia de praia pra ela. Não tem nenhum risco, sabe? Não tem nenhum conflito. As coisas só acontecem porque sim. É uma péssima ideia de cortar o Cebolinha e substituir pela Magali também, porque perde esse tom de ameaça que a Mônica daria. Porque o Cebolinha só faz isso na historinha original, porque senão a Mônica vai dar um olho roxo nele, sabe? A Mônica aqui não tem personalidade nenhuma, sabe? Ela é super blasé. Episódio 26, Tô de Mal! É um dos melhores da série inteira. Ele é super bem animado. Ele encerra a temporada assim com uma chave de ouro. A atuação dos personagens aqui é realmente fantástica. Ele tem um monólogo da Denise que ela faz, e a animação é simplesmente incrível. Nesse episódio, a Denise percebe que a Mônica e a Magali estão de mal. Ela faz uma intervenção pra tentar aproximar as duas, e é super bonitinho. Eu realmente, assim, eu devo admitir que eu quase chorei nessa merda desse episódio. Fiquei emocionada. Ela faz um PowerPoint, uma entrevistinha pra amizade delas, eu quase chorei. Tenho medo de você me bloquear, mas só sei que não dá mais pra ficar de mal com você. Oh, puxa vida. It's just like my life. Com esse episódio, encerra essa segunda parte do vídeo. E agora vamos pra parte 3, conclusão. Eu acho que essa temporada tem vários altos e baixos, assim, no termo de roteiro. Mas no termo estético, assim, de animação, ela é simplesmente impecável a temporada inteira. Não diria que tem nenhum episódio que tem uma animação mais esquisita, ou que tem um só que tem um cenário um pouquinho mais não tão polido, mas mesmo assim ele não chega a ser feio. Ele é bonito. O storyboard também, a produção visual da série é muito boa. O roteiro dela, eles ficam insistindo nessa coisa de ter uma lição de moral, uma coisa mais educativa no final. Eu não entendo por quê. Não sei se eles justificaram pro avaliador da Ancine de que teria uma coisa dessa pra eles liberarem uma verba. Sei lá qual é o motivo disso. Eu imagino que seja isso. Que seja, vamos inventar alguma coisa pro avaliador da Ancine e tem que botar nos episódios pra justificar. Mas eu consigo entender super que essa série não se propõe a ser um universo de animação por si próprio e trabalhar esses personagens emocionalmente ou criar arcos. Mas é justamente porque eu entendo isso que eu não consigo compreender
de por que essas lições de morais têm que ficar acontecendo o tempo inteiro, sabe? Todo episódio tem um momentinho de que nesse dia o coração do Grinch cresceu 3 vezes, o que eu não consigo entender, porque não vai ser carregado pro próximo episódio. E atrapalha o episódio que tá acontecendo. Vem do nada uma narrativa que podia se encerrar com uma piadinha e terminar com uma nota 10 pra ter essa coisa assim, piegas, chata. E eu acho que essa é a minha única ressalva para essa terceira temporada. Eu não assisti ainda a 4ª temporada, eu espero que eles mudem isso, porque assim, seria 10 de 10 se a temporada não tivesse esses momentos. Mas no geral, eu acho que a Split tá fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que é uma das melhores versões que a gente já teve da Turma da Mônica. Gosto dessa série, eu assistiria ela, mesmo se não fosse pra fazer esses vídeos, eu assistiria ela. Eu tinha assistido já a 2ª temporada dela e tinha gostado bastante. Fora no contexto de assistir tudo sobre a Turma da Mônica, que é a proposta dessa série de vídeos, eu assistiria ela. Eu acho que é um ótimo desenho pra, sabe, passar no domingo, botar alguma coisa assim. Eu acho que se vocês também gostam de animação, gostam de cartoons e querem dar uma chance pra ela, vale a pena. O Abazão,